Olá! Estamos na terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, e eu venho aqui agradecer a força que você tem me dado, me assistindo, me prestigiando, me dando ok, gostei, me indicando, me compartilhando outras redes sociais e com seus amigos, né? Hoje eu quero lhe dizer que eu tive uma lembrança literária. Pois é, eu me lembrei do meu encontro com o grande gênio da literatura em língua espanhola, Jorge Luis Borges, em Buenos Aires, na Argentina. E o Borges, quando eu pedi uma indicação de leitura a ele, ele disse: não leia, releia. Eu estou relendo Conrad. Aí eu voltei para São Paulo e comprei tudo que eu achei nas livrarias de Joseph Conrad. E foi aí que eu reli com muito prazer o romance No Coração das Trevas, no qual o Francis Ford Coppola baseou o roteiro do seu filme Apocalipse Now, com aquela interpretação magistral do Marlon Brando. E esse livro do Conrad parte de uma epígrafe do genial poeta em língua inglesa, T.S. Eliot, que foi magnificamente traduzida por um querido amigo meu, que não está mais entre nós, que é o Ivan Junqueira, que foi até presidente da Academia Brasileira de Letras. O horror é o verso magnífico do T.S. Eliot, usado como epígrafe no Coração das Trevas, a obra-prima de Joseph Conrad, que eu uso como epígrafe desta terça-feira terrível, que começa com a notícia que o Estadão, o jornal onde eu trabalho, publicou, de que foi encontrado no armazém do Ministério da Saúde 80 milhões de reais de produtos vencidos, 32 itens, vacinas, testes e insumos, em plena pandemia. Tudo vai ser queimado. E aí eu me lembrei e volto a insistir aqui para você precisa ler a entrevista, aliás, o papo que eu bati com o grande epidemiologista Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, que foi diretor do Instituto Butantan, e que não teve conversa, não teve papo na língua, disse: olha, a saúde tinha uma grande estrutura, e até que foi ocupada pelo Ricardo Barros, que destruiu essa estrutura e que até hoje predomina essa verdadeira zorra total que virou a vacina do governo Temer para cá. Porque hoje o Ricardo Barros não é mais ministro, mas é líder do governo Bolsonaro. E pelo visto, naquele episódio dos irmãos Miranda, ficou claro que até o Bolsonaro morre de medo dele, porque até agora não disse uma palavra sobre uma história que o deputado Luiz Miranda contou, de que ele disse: isso aí é rolo do Ricardo Barros. E foi lá depor, e na comissão parlamentar de inquérito, confrontou os senadores e não acontece nada com ele. O Vecina já deu esse diagnóstico, está lá. É um caso absolutamente deplorável. É o fim da picada. Um país pobre, empobrecido pela pandemia, pela crise econômica e pela incompetência de um presidente mentiroso e preguiçoso, e se dando ao luxo de jogar fora testes, vacinas e insumos no valor de 80 milhões de reais de dinheiro público, porque o presidente e seus bolsonaristas simplesmente desprezam isso. Só dão valor a remédios que não têm validade, que já está provado que não tem eficácia nenhuma. Isso, aliás, é o segundo capítulo desse meu vídeo aqui. Outra demonstração de horror foi o que a advogada Bruna Morato contou na Comissão Parlamentar de Inquérito, que é hoje o único plenário onde se discute alguma coisa de realmente grave e de útil para o Brasil. Ela simplesmente contou aquilo que transparece nas denúncias que até agora apareceram sobre a Prevent Senior,
um plano médico para idosos que está sendo denunciado desde uma reportagem da Globo News, do Guilherme Bausa, e das denúncias que foram apresentadas pelo senador baiano Otto Alencar, que é médico e que conversou com médicos que foram demitidos do Hospital Santa Maggiore de São Paulo, do que é um hospital desse plano. A Bruna Morato, ela esclareceu que havia um pacto entre o chamado Shadow Cabinet, ou seja, Gabinete de Sombra, ou seja, Gabinete das Sombras, né? Composto pela Nise Yamaguchi, pelo Osmar Terra, pelo Antônio Zanotto, né? E outros. Hein? O Emo? Paulo Zanotto, desculpa, a Isabel me corrigiu muito bem aqui. Paulo Zanotto e outros cínicos bolsonaristas que usam o nome da ciência e recorrem àquela bancada de senadores bolsonaristas lá na comissão para tentar vender o seu peixe. Agora ficou claro, pela denúncia de Bruna Morato, que é advogada dos médicos que foram demitidos do Santa Maggiore e do Prevent Senior, porque se recusaram a fazer o jogo desse grupo, né, dessa empresa, ela denunciou a existência de um pacto secreto entre o Ministério da Economia, o Shadow Cabinet, né, o Gabinete das Sombras, e o Santa Maggiore e o Prevent Senior. E agora o presidente do Prevent Senior está querendo tirar o corpo fora, dizendo, realmente não tem validade e tal. Mas durante a vigência desse pacto, foi cometida uma série de homicídios. Eutanásia, na definição do Código Penal brasileiro, é homicídio, é proibido pela lei, é um crime. Então esses homicídios já têm nome, já tem tudo na denúncia que a senhora advogada Bruna Morato fez à comissão, e que a comissão tem documentos provando isso. E que agora nós temos uma novidade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está abrindo uma CPI especial para o caso do Prevent Senior e do Hospital Santa Maggiore. E ao contrário do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Sarrubo, né? Mário Sarrubo, vai trabalhar, já montou uma equipe, um grupo de trabalho para investigar isso aí. É muito grave. Usou-se, inclusive, uma providência caridosa, que é a transferência, o uso, né, de elementos que amenizassem a dor de agonizantes para apreciar a saída de clientes do plano de saúde da UTI, da unidade de terapia intensiva, de volta para enfermarias, embora especiais, mas sem o equipamento da UTI, o que caracterizou uma eutanásia, abandonar o cliente à morte e dando-lhe conforto, né? Evitando o sofrimento, mas levando-o à morte, né? E houve sobreviventes, a família de um deles, inclusive, apareceu e contou a história de que evitou que ele fosse morto desse jeito. Ou seja, nós estamos diante de um caso que eu já falei, todo mundo falou, e hoje foi novamente citado na reunião da CPI, o caso das pesquisas feitas nos campos de concentração nazista, usando cobaias humanas, pelo médico e monstro nazista Joseph Mengele. Pois então, havia esse pacto para promover o chamado kit cloroquina e tornar mais barata a operação com os clientes desse plano de saúde. Vamos esperar a definição desses casos na Justiça, um caso muito grave, e envolve o presidente da República, que, entusiasticamente, como charlatão que está sendo, inclusive, citado o crime de charlatanismo no relatório que o senador Renan Calheiros está preparando para a Comissão Parlamentar de Inquérito
com o auxílio do grupo de juristas liderado por Miguel Reale Júnior. Então, esse é um caso claro de charlatanismo, que é um crime também, né? O outro caso horroroso que está em questão hoje é a investigação do Ministério Público do Rio em torno do peculato de que é acusado o filho 02 de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, tido como chefe do gabinete do ódio lá no Palácio do Planalto, vereador no Rio, que agora apareceu o nome de um quarteto, quatro servidores que eram uma espécie de líderes nessa obtenção, né, de extorsão de dinheiro de funcionários para aquilo que chamam de rachadinha, mas que eu acho que é uma forma de separar de mensalão, né? Você usa o aumentativo para grande corrupção e rachadinha como se fosse uma corrupção pequena. Não é peculato, é um crime grave, é corrupção ativa e passiva, né? E é organização criminosa, no mínimo isso. Os funcionários que fazem parte desse quarteto são, segundo o Ministério Público do Rio, Jorge Luiz Fernandes, Regina Célia Sobral, e juntos recebiam algo em torno de R$40 mil por mês. E mais Guilherme Hudson e a senhora Ana Cristina Vale. Alguém me escreveu aqui reclamando que eu a chamei de André. Se chamei, peço desculpa, o nome da moça é Ana, segunda ex-mulher do Jair Bolsonaro. Olha, o presidente do Instituto Não Aceite Corrupção, o promotor paulista Roberto Liviano, está chamando a minha atenção para uma ignomínia que foi transferida da Câmara para o Senado. Eu já tinha denunciado aqui, graças a ele, um relatório feito de forma indecente pelo deputado petista Carlos Zaratini, distorcendo completamente o relatório original do deputado Roberto de Lucena e transformando a lei da improbidade administrativa na lei da impunidade administrativa. O Senado tem corrigido muitas graves tentativas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso foi denunciado hoje no jornal Estado de São Paulo pela Eliane Cantanhede, que é aquele caso, por exemplo, da volta das coligações partidárias que a Câmara aprovou por ampla maioria, o Senado jogou no lixo, mas lá no Senado, segundo me informou o Roberto Liviano, aqueles que eu chamo de aqueles que são ou os que querem ser, né, beneficiados pela impunidade, encontraram um patrono, assim como Zaratini, que é do PT de São Paulo, o senador Everton Rocha, do PDT. Eu venho aqui para dar essa força ao Roberto, porque ele está sendo votado numa velocidade absurda e é um crime. O Arthur Lira está se aproveitando das declarações golpistas do Bolsonaro e de outra repercussão na imprensa de tentativas dele para passar leis que tornam os parlamentares, deputados e senadores absolutamente impunes, como se fosse uma ditadura partidária, principalmente os chefões das organizações criminosas. Agora, por exemplo, a federação partidária, que é uma forma de driblar essas coligações, foi vetada pelo Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto. E aí o Flávio Bolsonaro se posicionou a favor do Congresso e contra o pai, dizendo que as federações partidárias são uma forma de evitar o comunismo. Eu estou procurando comunista aqui há um tempão no Brasil. Eu estou como aquele Diógenes, o célebre grego, que andava com a lanterna pelas ruas de Atenas procurando um homem honesto. Eu estou procurando aqui comunista com a lanterna e não tenho encontrado. Bom, antes de encerrar aqui, eu devo aqui agradecer muito a colega Fátima Bernardes, que fez um grande favor à arte brasileira, levando ao programa dela,
de manhã na Globo, o meu conterrâneo Ciro Fernandes. Ciro Fernandes é o autor dessa xilogravura aqui, né? O Ciro Fernandes é, na minha opinião, o melhor xilogravador do Brasil, produziu muito ali para a Feira de São Cristóvão, no Rio, e certamente o tempo que a Fátima Bernardes deu a ele no programa dela vai promover bem a magnífica arte dele. Eu estou acostumado a conviver com o Ciro desde a nossa juventude, ele é um pouco mais velho do que eu, ele está chegando nos 80, passando dos 70, e eu quero aplaudir muito aqui a Fátima Bernardes e dizer que o Ciro está me devendo 2 dedos de prosa que eu vou cobrar. Mas a Fátima nem conseguiu conversar com ele, conseguiu gravá-lo, filmá-lo. Bom, eu vou então terminando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.